Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal, o Fala Belle. E hoje no Fala Belle nós vamos falar sobre chamado. E aí, você já descobriu o seu chamado? Já está vivendo tudo o que você precisa viver, cumprindo o teu propósito através do teu chamado? Pois é, o chamado é muito específico, ele é algo que Deus destinou para cada filho seu aqui na terra, para que a gente possa trabalhar na edificação do reino de Deus. Eu vou falar um pouquinho para você sobre o meu chamado, como é que eu encontrei o meu chamado, como é que hoje eu vivo esse chamado de forma plena. E eu gostaria de compartilhar para que você possa, através dessa história, entender um pouquinho como é que foi esse meu caminho, essa minha trajetória. E quem sabe, se você ainda está perdido por aí, você se encontre. Então assiste até o final esse vídeo. E se ele fizer sentido para você, você curte, compartilha com alguém, deixa algum comentário, porque eu vou adorar saber que você se identificou com a minha história, tá? Então vamos lá. Eu sempre tive uma grande frequência, não é, na minha igreja, sempre trabalhei desde criancinha, sempre fui muito envolvida nas atividades da igreja. E aos 13 anos de idade, eu comecei a participar do grupo de teatro. E ali foi onde eu tive as minhas primeiras experiências de apresentação, de falar em público e também de ser liderada. E logo depois, algum tempo depois, eu também tive a experiência de liderar. O grupo de teatro, para mim, foi uma grande escola, não só de técnicas teatrais, mas também de liderança. Foi ali onde eu aprendi a liderar. E eu fiquei à frente desse grupo de teatro maravilhoso, o grupo Resgate, que está no meu coração por 8 anos. Eu liderei esse grupo junto com um grande amigo que me inspirou, que me ensinou muitas coisas sobre liderança, que me ensinou muitas coisas sobre teatro. E eu tenho muita gratidão pela vida dele e por esse grupo também ter existido na minha vida. E ele realmente faz parte da minha história. E ali eu comecei a lidar com diversas situações onde eu precisava não só conduzir um grupo, não é, sob uma liderança, mas também debaixo do que Deus queria, da vontade de Deus. E depois de ter passado esses 8 anos nesse grupo, foi um momento muito, muito agradável, muito feliz da minha vida, foi um momento singular. Eu vi que chegou a hora de partir para novos rumos, porque eu sentia que o meu tempo ali já tinha de fato se cumprido, eu já tinha feito tudo que era possível fazer e dentro do tempo que Deus queria que eu realizasse. Passou esse tempo, eu comecei a me dedicar em oração. E eu perguntei para Deus o que é que Deus de fato queria para a minha vida como um todo. Porque até então eu tinha sentido que o teatro foi uma grande escola, mas que não era o ponto final. Eu ainda tinha algo para viver que era, no meu entendimento, ainda mais profundo do que o que eu vivi no grupo de teatro. E daí eu comecei a orar. Comecei a perguntar a Deus o que Ele queria. E até um certo tempo eu pensei que o meu chamado seria voltado para o trabalho exclusivo com mulheres, não é? Então eu pensei em trabalhar com mulheres porque é algo que eu me identifico, mas ainda não era só isso. Eu comecei, persistir orando e perguntei a Deus o que é que Ele queria de mim. E então eu pensei em trabalhar com algo voltado para a família, não é? Eu tenho uma família muito bacana, eu tenho experiências edificantes com a minha família, mas ainda não era isso que o Senhor queria. E então eu me dediquei a orar mais um pouco. E o Senhor foi falando ao meu coração que o chamado que Ele tinha para mim estava voltado para a intercessão. E eu comecei a descobrir o que era intercessão a partir do momento que eu comecei a andar com pessoas que também amavam orar, amavam interceder por outras pessoas. E eu comecei a aprender. Então, eu comecei a entender o que era oração,
o que era buscar a Deus através da comunhão, por meio da oração, e fui entendendo que era ali que o Senhor me queria. Então, eu comecei a investir nessa área, comecei a fazer alguns cursos, comecei a fazer algumas leituras, comecei a procurar me aprofundar no meu relacionamento com Deus através da oração, porque desde novinha eu sempre vivi experiências com o Senhor. A minha primeira experiência de oração, eu creio que foi antes dos 7 anos de idade, né? Num momento em que eu orei, pedi a Deus por algo muito sério que estava acontecendo, e aquilo que eu pedi, o Senhor realizou. Mas eu lembro claramente de uma experiência com Deus que eu tive aos 7 anos, quando eu queria um videogame, um Super Nintendo. E meu pai, na época, não tinha condições financeiras de arcar com aquele jogo. Era um jogo da moda, era bem, bem caro mesmo, na época, para a nossa realidade, para as nossas condições. Mas o Senhor resolveu atender o meu pedido, e poucos meses depois de vários dias de oração pedindo a Deus por esse videogame, o Super Nintendo, eu consegui alcançar o presente de Deus através do meu pai. E assim, onde é que eu quero chegar? Que o chamado, ele não é doloroso. Muitas vezes ele pode ser difícil de você viver. Difícil no sentido porque nós vamos travar muitas lutas para viver o propósito que Deus quer para a nossa vida. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil descobrir o chamado, porque para que a gente tenha certeza dele, a gente precisa testificar se é realmente aquilo que Deus nos chamou para ser. Às vezes nós temos uma vocação, às vezes nós temos uma determinada habilidade ou prazer de fazer determinadas coisas no reino, mas aquilo não é o nosso chamado. É algo que a gente gosta, mas nem sempre é o nosso chamado, é aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E eu, quando me encontrei debaixo de oração para descobrir aquilo que Deus queria para mim, eu tinha certeza que eu iria encontrar a resposta certa. E jamais pensei que o Senhor havia me chamado para interceder. Fora de cogitação em qualquer momento da minha vida, acreditar que esse de fato era o meu chamado. Eu vivenciava muitas experiências de oração desde que eu me converti, até antes de me converter, eu sempre tive experiências de oração, mas nunca pensei que de fato esse era o meu chamado. Eu sempre vi esse chamado como um chamado muito nobre. Não é? Você interceder pelo outro é uma verdadeira manifestação de amor. É uma verdadeira manifestação de amor e eu não tenho dúvidas disso. Você abrir mão muitas vezes de orar por você para orar por alguém é um amor que Deus coloca no seu coração que realmente só quem vive para interceder que conhece. É você travar batalhas que não são suas. É você comprar uma briga espiritual, sofrer ataques que muitas vezes não são seus, mas que você entra nessa porque de fato Deus te chama para isso. E eu entendi que Deus havia me chamado para interceder por pessoas. E hoje eu tenho vivido o meu chamado de uma forma muito agradável. Sabe, se eu disser para você que não tenho lutas, se eu disser para você que não é difícil, se eu disser para você que é fácil, eu realmente não estaria sendo completamente verdadeira. Mas eu confesso para você que viver aquilo que Deus me chamou para ser no reino faz toda a diferença na minha vida. E eu gostaria muito que você também tivesse a oportunidade de se encontrar naquilo que Deus te chamou para ser. Tem algo que só você pode fazer e não cabe a mais ninguém. E muitas vezes viver o chamado do Senhor, por mais prazeroso que seja, vai exigir de você uma renúncia. E geralmente vão ser renúncias que são agradáveis para você, mas não se compara a sentir o prazer daquilo que é viver o que o Senhor te chamou
para viver no reino dele, tá bom? Se essa palavra fez sentido para você, se essa mensagem tocou o teu coração, compartilha ela com alguém. Se você gostou, dá o teu like, se inscreve também aqui no canal, porque em breve estarei lançando mais vídeos e você vai ter a oportunidade de se conectar comigo com muitas histórias, muitas vivências de vida na minha vida espiritual que eu tive e que com certeza vão alcançar o teu coração e a tua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.